Bem, amados, hoje eu estava refletindo sobre esta mulher, aquela mãe desesperada que veio até Jesus. Às vezes a gente lê um texto na Bíblia Sagrada, não é assim? E às vezes fazemos isso de uma forma rápida. E não paramos para pensar, para refletir de que nós estamos lidando com seres humanos. Ou seja, nós estamos lendo um breve relato. Às vezes, dois, três versículos, ou seja, às vezes duas, três frases que falam de um acontecimento na vida de alguém. Mas nós estamos falando de seres humanos. Nós estamos falando de gente de carne e osso. Nós estamos falando de gente que tem sentimento, que chora, que derrama lágrima, que sente frio, que sente sede, que sente fome, que se desespera, que se sente desamparado, que se sente largado nessa vida, que não tem quem lhe ajude. Quem já não passou por essas coisas, não? Eu não sei quantos anos você tem, mas por menos que você tenha vivido até o dia de hoje, alguém talvez pudesse escrever sobre a sua vida apenas dois parágrafos. E é claro que isso estaria absurdamente longe de tudo aquilo que você tem experimentado, vivido, sofrido, se alegrado, enfim, de toda a sua história. E eu estive pensando nessa mulher, uma mãe desesperada, uma Sírio-Fenícia, uma mulher que não fazia parte de toda aquela história dos judeus. Não é? Você que conhece a Bíblia sabe bem disso. Toda aquela esperança do povo hebreu nas promessas do Deus, Criador dos céus e da terra, que os livrou, que livrou seus antecedentes, né? Que livrou seus avós e tataravós, que livrou o seu povo do cativeiro e fez a eles uma promessa. E deu a eles aquela terra, a terra boa, espaçosa, que mana leite e mel. Há quem diz que o povo judeu, há quem diz que o povo de Israel é o único povo cuja terra tem uma escritura dada por Deus. Todos os demais vagueiam pelos espaços distribuídos na terra e colocam os seus nomes nessas nações. Mas Israel recebeu uma escritura dada pelo dono da terra, o Deus Todo-Poderoso. E eles ali estavam aguardando o Messias, porque viviam em uma opressão. Israel estava sendo, naquele período da história, dominado pelos romanos, que dominavam, diga-se de passagem, naquele período, quase toda a terra. Não é? Os romanos estavam avançando por todos os campos e dominando todos os lugares. E a Palestina não era diferente. Estava sob o domínio de César. Havia um governador chamado Pôncio Pilatos. E eles tinham que pagar impostos. Veja, eles tinham que pagar impostos a César. Isso era uma ofensa muito grande para eles. Não é? Porque todos eles acreditavam na força, no poder desse Deus que os libertou um dia e os trouxe para essa terra que a eles pertencia. Essa terra governada pelo próprio Deus que cedeu a eles o direito de estar ali. E eles estavam vivendo debaixo de uma vergonha muito grande. Portanto, a presença do Messias, a chegada do Messias, do filho de Davi, era extremamente desejada, ambicionada por aqueles homens. Surge Jesus. E muita confusão em torno dele, de quem ele seria de fato. Não é?
Alguns diziam, ele é o Filho de Deus, ele é o Messias. Ninguém pode fazer esses sinais se Deus não estiver com ele. Outros diziam, é o diabo quem usa ele não é o Messias. Analise as Escrituras, já viu uma grande polêmica, uma grande confusão. E muitos movidos pela inveja, pelo despeito, pela arrogância religiosa, eles não aceitavam de forma alguma que aquele Nazareno, não é? Que veio lá daquela currutelazinha chamada Nazaré, pudesse ser o grande Messias, o Filho de Deus, o descendente de Davi que haveria de vir para restituir o reino a Israel. Porém, por onde quer que Jesus andava, os oprimidos estavam sendo libertos. Por onde quer que ele andava, os enfermos, doentes, desenganados, gente que não aguentava mais, gente que não tinha nem força de ir até onde ele estava, gente que era preciso ser arrastado, ou levada nos braços, ou levada numa maca, e abaixada, arriada diante dele. Gente desesperada, estavam recobrando a saúde, a motivação de viver. Havia grande alegria, grande festa, e as pessoas gritavam, e aquilo começava a ir de ouvido em ouvido, de boca em boca, e todos comentavam sobre isso, não é? Porque Jesus tinha muito mais do que conversa, não é? Muito mais do que apenas uma oratória, não é? Um belo discurso, não é? Atrás de um púlpito com aquela Torá aberta e lia aqueles versículos bonitos do profeta Isaías e toda aquela coisa e nada acontecia, a vida das pessoas continuava do mesmo jeito. Não, ele tinha muito mais do que isso. Não é? As pessoas endemoniadas, não é? As pessoas enlouquecidas, atormentadas por espíritos diabólicos, ao se aproximarem dele, eram libertas. Os leprosos, destinados a viverem afastados numa gruta qualquer, num canto da cidade, aguardarem a morte. Pense nisso. Se coloque no lugar dessas gente. Você já foi hospitalizado alguma vez? Já? Quando você está ali, num daqueles leitos, né, às vezes aguardando uma cirurgia, um atendimento, aquele monte de gente, um levou um tiro, outro uma facada, outro caiu doente, outro está com câncer, e vem chegando gente arrastada, vem gente com todo tipo de problema, você pode fazer mais ou menos uma leve ideia do que acontecia em torno de Jesus. E aquela gente ia sendo restaurada, ia sendo curada, ia sendo liberta, e havia alegria, e haviam cânticos, e haviam gritos de louvor, de adoração, por toda aquela obra especial e maravilhosa que estava sendo realizada pelas mãos daquele carpinteiro de Nazaré. De maneira que a fama de Jesus cresceu e se espalhou por todos os lados, não apenas em Jerusalém, mas em Samaria, em todos os arredores da Judéia. Todo mundo ouvia falar deste Jesus. E eu estou me lembrando agora daquele cego. Me veio na memória agora. Aquele homem cego de nascença que foi curado pelo mestre e alguém chegou perto dele, aqueles fariseus invejosos. E chegou perto dele e disse, olha, esse homem que te curou, ele é um pecador, você dá glória a Deus, porque esse homem te curou num sábado, isso é inaceitável pela nossa religião. É impressionante, não é? Essas pessoas nunca ligaram para esse cego, nunca fizeram nada por ele, nunca nem desejaram o bem dele. Não é? Não é só não poder fazer nada, não. Nunca quiseram fazer nada por ele. Que morra cego. Né? Que se lasque, não tem nada a ver com isso. Mas quando ele foi curado, foram todos atrás dele, indignados.
e queria que ele atribuísse glória ao Deus da religião deles, porque aquele homem que curou ele era um pecador, porque ele fez uma coisa errada, porque ele curou ele num sábado. A religião é uma coisa enlouquecedora. Não? Tem pessoas que, a pretexto, debaixo do manto da sua religiosidade, eles são capazes de matar. Eles são capazes de enrolar cartuchos de explosivos no próprio corpo e se detonarem dentro de um restaurante, de um ônibus, em nome de Alá, em nome do seu Deus. São capazes de tudo. São capazes de apedrejar o seu próximo, de torcer pela queda do seu próximo, torcer pelo mal, orar contra o seu próximo, pedir ao próprio Deus que faça o mal contra uma pessoa que amamos, que põe uma enfermidade, coisa do gênero. Uma vez eu estava num desses montes aqui de oração, são alguns anos atrás, e ali eu fiquei escandalizado, porque aquela senhora jamais pensou que tinha alguém próximo ouvindo. Eu estava ali orando, né? Uma oração sem muito estardalhaço, ela provavelmente não me viu. E na confiança de que não tinha ninguém ouvindo, eu vi ela orar a Deus: Senhor, mata esse homem. Era o marido dela. Leva esse traço. Meu Deus do céu. O pior que seja essa pessoa, é um ser humano. É alguém que Deus ama, alguém por quem Cristo morreu. Uma pessoa ia ao monte orar para que Deus carregue, para que Deus leve, para que Deus engavete. Meu Deus. Então a religiosidade, ela causa um mal muito grande. Ela mata, ela aleja a alma, o espírito. Ela afasta as pessoas de Deus. Ela afasta as pessoas umas das outras. E existem muitas religiões, muitas seitas, muitas crendices, mas isso não muda a vida de ninguém. Não é? Às vezes muda para bem pior, na verdade. E havia uma mulher naquelas redondezas por ali que tinha uma filha que estava sofrendo demais. A Bíblia diz que ela estava horrivelmente endemoniada. Você já viu uma pessoa endemoniada? Talvez você já tenha visto endemoniada, mas a expressão é horrivelmente endemoniada. A coisa era pesada. Eu já vi. Já me deparei com situações assim, de verdadeiras brigas travadas com legiões de demônio no corpo de uma pessoa. E é horrível. A família ficar assistindo aquilo, vendo, presenciando aquilo, a pessoa toda cortada, maltratada, ferida, né? Porque o diabo usa o próprio corpo da pessoa para se mutilar, para se arranhar, né? Para puxar os cabelos, para se jogar no chão, como o filho daquele senhor, lembra? Que Jesus desceu do monte, e aquele senhor estava desesperado, disse: olha, eu não aguento mais, eu trouxe, os seus discípulos não puderam fazer nada. O meu filho, o diabo pega ele, joga ele no fogo, joga ele na lama, e o menino está acabado. E, se o senhor pode fazer alguma coisa, me ajuda, pelo amor de Deus. Então a pessoa sofre. Não é fácil. E essa mãe estava assim, desesperada, sofrendo demais. Vendo a filha daquele jeito e tentando, pode ter certeza absoluta que ela tentou todos os recursos disponíveis. Ali tem uma rezadeira, levava para lá. Olha, faz um chá de não sei o quê, fazia um chá de não sei o quê. Olha, leva na igreja tal, olha, leva não sei aonde, leva para o rezador tal, leva para não sei. Enfim, a pessoa tenta de tudo. Isso é o natural, é o normal, não é verdade? Mas chega ao conhecimento dessa mulher que havia alguém lá nas proximidades de Jerusalém que
Ele não estava apregoando nenhuma religião, mas o reino dos céus, o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. E ele tinha mais do que conversa, ele tinha o poder de Deus em torno de si, de tal forma que somente as pessoas em tocar nele já eram curadas, eram saradas. E quando essa mulher ouviu isso, ela deixou alguém cuidando da sua filha e foi até onde Jesus estava. Ela empreendeu uma longa viagem. Ela saiu da sua terra para ir até nas cercanias de Jerusalém e procurar esse mestre, esse Messias, esse tal Jesus, porque só ele poderia mudar a sorte dela, da família dela, da filha dela, só ele poderia trazer uma solução. Ela estava cansada de tanta bobagem, cansada de tantos conselhos, cansada de tantas religiões, cansada de tantas seitas, cansada de tantas orações, de tantas rezas, tantas preces, e o demônio estava na filha dela, maltratando, ferindo, desgraçando a vida da família. Ela disse: chega, eu quero uma solução. E ela vai atrás de Jesus. Sabe, o que Deus colocou no meu coração essa manhã, enquanto eu orava, é que você que está me ouvindo agora, você que está me ouvindo por essa rádio, você que está me vendo pela internet, você está como essa mulher. Deus me mostrou isso, que tem gente que não aguenta mais. E tem gente que já tem feito de tudo, procurado todas as portas, não é? Para que a sua filha horrivelmente endemoniada, e essa filha horrivelmente endemoniada é o paralelo, é a figura de situações na sua vida que você já não suporta mais, você não aguenta mais sofrer isso, você precisa de uma solução de verdade, você está cansado de mentiras, você está cansado de hipocrisias, você está cansada de religiosidades vazias e ocas. O que você precisa é de Jesus, de se encontrar com Ele, porque Ele pode realmente mudar a tua história, de fato. Ele não está interessado em roubar você. Ele não está interessado em tirar o seu dinheiro. Ele não está interessado em tirar a sua casa, o seu carro, o seu salário. Ele não está interessado em nada disso, porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é dono de todo o ouro e toda a prata. Ele veio para destruir todas as obras do diabo. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele veio para nos devolver tudo aquilo que o diabo roubou. Tudo aquilo que Satanás tirou de nós, tirou de você. Ele veio para devolver, para entregar de volta. E essa mulher veio. E finalmente, depois de muita busca, perguntou na padaria, no açougue, perguntou em todos os lugares, nas lojinhas de Jerusalém: onde está o mestre, o Messias, aquele Jesus? Onde eu encontro? E as pessoas foram dizendo: a tal lugar, avisa que ele está ali e tal. Segue a multidão. Tem muita gente procurando por ele. E finalmente ela encontra uma multidão enorme, num descampado, aquela coisa toda. E ela falou: é aqui. E ela veio e conseguiu entrar no meio do povo. E finalmente se aproximou do mestre a ponto dele poder ouvir a voz dela. Não é? Chegar, encostar no mestre era impossível. Cercado pelos apóstolos e toda aquela multidão ao redor. Mas ela chegou num ponto, ela conseguiu chegar num lugar onde se ela gritasse, ele poderia ouvi-la. E ela então começa a gritar: Jesus! Tem misericórdia, tem compaixão, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele ouviu, ela sabia que ele tinha ouvido. Dava para ouvir. Tá certo que tinha uma multidão ali, as pessoas conversando e tudo, mas ela gritou alto. Né? Ela gritou com todas as forças, ela berrou. Você está entendendo, não? Estamos falando de uma mulher desesperada, que não aguentava mais, que sabia que aquele Nazareno ali, aquele Nazareno era a solução
solução, era a única solução, era a única forma, não existia outro meio. Ou ela conseguiria um milagre através dele, ou sua filha iria morrer horrivelmente endemoniada, ou seja, a situação dela não iria mudar. E é isso que eu quero dizer para você, só Jesus tem a solução verdadeira para você. Nenhuma igreja tem, nenhum pastor tem, nenhum papa tem, nenhum apóstolo tem, nenhum bispo tem, nenhum padre tem, nenhum religioso tem, nenhuma denominação tem. Jesus tem a resposta para a sua vida, meu irmão. E olha, se você encontrar alguém, tenha ele o título que tiver, que lhe diga isso, então este homem é de fato um discípulo dele. Só Jesus tem a solução para a sua vida. Só ele pode botar um ponto final na tua dor de verdade. Não é a religião. Você não precisa fazer sacrifício algum, é apenas buscá-lo, ir ao encontro dele. É apenas gritar por ele. É apenas crer que só ele tem a resposta de verdade. Meu irmão, minha irmã, busque a ele. Busque de verdade, busque com toda a tua força. Sabe por quê? Porque ninguém liga, meu irmão, ninguém se importa, e essa aqui é a verdade. A sua filha está horrivelmente endemoniada, e se você não fizer alguma coisa, ninguém fará. Entenda essa filha horrivelmente endemoniada como qualquer espécie de situação da qual você não suporta mais. Você não aguenta mais chorar por isso. Você não aguenta mais sofrer por isso. Você não aguenta mais ver essa situação da mesma forma. Semana após semana, mês após mês, ano após ano. Essa coisa não muda. Por mais que alguém venha dizer que a solução é essa e aquela ou aquela outra coisa, não muda. E Jesus simplesmente não virou o rosto. Nem olhou para ela. Ela poderia ter desistido, é claro. Cada um pode fazer o que quiser da vida. Eu posso fazer, você pode fazer, nós temos livre-arbítrio. Não é? Mas ela sabia. Se ela voltasse para casa, ela teria perdido a única oportunidade de ver aquela situação verdadeiramente mudar. Ela estava vendo ali gente curada. Ela estava vindo, presenciando no meio da multidão, cegos maravilhados, dizendo, eu era cego, estou vendo agora, ele me curou. Ela estava vendo tudo aquilo, meu irmão, aquela era a oportunidade dela. E ela continuava a gritar, cada vez com mais força, todas as forças dos seus pulmões, ela gritava, Jesus, a minha filha não aguenta mais, eu não aguento mais, tem misericórdia. Tem compaixão, só tu podes mudar a nossa história. E ela vinha clamando. Sabe o que os discípulos narraram nesse texto? Que tinha uma mulher sírio-fenícia que vinha atrás deles clamando. É só isso. A história dessa mulher, o sofrimento dessa mulher, a angústia dessa mulher se reduzia apenas numa frase. Veio uma mulher enjoada, chata, perturbando. E tanto que eles consideraram uma chata, uma perturbada, que eles disseram ao mestre, mestre, pelo amor de Deus, manda essa mulher embora. Tá vindo atrás da gente, nós estamos cansados desse sol quente aqui, queimando a cabeça da gente. E nós estamos aqui nesse caminho. E essa mulher aí, ela tem mais, ela é sírio-fenícia, tá vindo clamando, manda ela, despede essa mulher. Ou seja, aquilo estava incomodando eles. Aquilo estava transtornando eles, aquela mulher gritando daquela maneira. A ponto deles falarem para o mestre, mandar ela embora. Ela não tinha nada a ver com aquela história ali. E aí o mestre fez uma declaração bombástica. E a mulher ouviu. O mestre parou e disse bem forte, não é bom tirar o pão dos filhos e entregá-los aos cachorrinhos. Meu Deus do céu. Todo mundo entendeu aquilo ali. Aquilo não era nenhuma parábola dificílima de ser compreendida. O pão que ele estava se referindo era a ele próprio, os filhos, os judeus.
E os cachorrinhos que ficam em torno da mesa, não é? Você, quando vai comer, senta-se em uma mesa e os cachorrinhos vêm, eles ficam por ali esperando algumas migalhas, ou que alguém tenha compaixão, pegue um pedaço e coloque na boca dele. Tem gente que é boa, que gosta dos animais e faz isso. E eles ficam ali com aquele olhar, né? Já viu o olhar do cachorro? Quando ele quer receber alguma coisa da sua, aquele olhar, não é? De compaixão, de piedade. Ninguém resiste, não é? Não é bom tirar o pão dos filhos. Eu estou distribuindo pão. Estou distribuindo cura, libertação, salvação, transformação, não é? Alegria, paz. Eu estou dando isso aos filhos, aos descendentes de Abraão. Não é bom que eu reparta esse pão com cachorrinhos. Meu Deus do céu. A mulher poderia ter ficado extremamente ofendida com aquilo. Não é? Mas ela teve a humildade de reconhecer que não fazia parte daquela aliança de fato. Ela não teve a sorte de nascer como descendente de Abraão e não tinha culpa disso. Mas ela era um ser humano. E ela estava sofrendo. E ela estava como um cachorrinho apenas e assumia essa condição de saber que ela não era filha. Ela não era filha. Os filhos têm o direito de se assentar ao redor da mesa e comer das iguarias do pai, porque são filhos. E ela humildemente reconhece: eu não sou mesmo filho. Eu não tive a sorte de nascer da descendência de Abraão, de fazer parte de toda essa aliança que eu não compreendo direito, mas eu sei que vocês têm um Deus de verdade. Todo mundo percebe isso, que o Deus de vocês não é invenção, não é ficção da mente humana, não é desejo da religião vazia de alguém, mas é um Deus de verdade. As pessoas percebem isso. Mas como um cachorrinho estou ao redor dessa mesa. E eu quero dizer, Jesus, que até os cachorrinhos, eles se alimentam das migalhas que caem da mesa dos filhos. Que coisa, hein? Na verdade, eu creio que Jesus já sabia que essa mulher teria a humildade de fazer essa declaração. Porque ele sabia, ele conhecia todo o seu coração, toda a sua angústia, todo o seu desespero, a força do seu desejo de ver aquela situação mudar. E ele disse: mulher, por essa tua palavra, vá em paz. Tua filha está livre do demônio. Meu Deus do céu. Só uma frase mudou a vida dela. Talvez alguns rezadores foram lá, bateram folhas e derramaram alguma coisa, algum líquido santo, e sapatearam e gritaram, e fizeram um carnaval, uma pirotecnia lá religiosa e tal. E não acontece nada, meu irmão. Não acontece nada. A mulher estava cansada. Cansada. Jesus disse: mulher, vá em paz. Por essa tua palavra foi muito importante, mulher. Essa tua palavra está abrindo um horizonte, está abrindo os olhos de muitas pessoas para verdades extraordinárias. Isso vai repercutir. Eu vou fazer com que isso faça parte das Escrituras Sagradas. Esse episódio, mulher. Eu falei isso, eu fiz essa declaração para provocar a tua reação. Porque eu quero que isso se eternize. Se eternize para abrir a mente e o coração de milhares de pessoas. Vai em paz, mulher. Por causa dessa tua atitude, dessa tua palavra, receba a tua migalha. Tua filha está livre do demônio. E desde aquela hora a menina ficou liberta de toda aquela tragédia, todo aquele mal.
A gente fica pensando como uma tragédia tão grande que se arrastava há tantos anos, que nada dava uma solução. Com uma frase, Jesus põe um ponto final nisso. Meu Deus. Como é que a gente fica perdendo tempo com tanta coisa, nos embaraçando com tanta coisa, tentando uma solução, quando Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida, o único que pode? Foi ele quem disse: vinde a mim, não fiquem perdendo o tempo de vocês, vinde a mim. Não há outro caminho, não há outra resposta, não há outra solução. Ele disse: vinde a mim, vós que estás cansados, sobrecarregados e oprimidos, porque eu vou mudar a vida de vocês. Vocês vão receber alívio, paz, descanso. Eu quero dizer uma coisa para você agora, porque eu preciso encerrar esta mensagem. Nós estamos em cima do horário. A palavra de Deus diz que Jesus veio para os que eram seus, os judeus. Mas os seus não o receberam. Vírgula. Mas, 3 pontinhos. A todos quantos o receberam. Qualquer um. De qualquer povo, tribo, língua, nação. A todos quantos receberam, deu-lhes o poder. Ouça isso. Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso me sentar nessa mesa e você também. Aquela mulher sírio-fenícia, qualquer um pode se sentar e ser filho. Nós não precisamos viver de migalhas. E as migalhas que caem da mesa dos filhos é a cura, a libertação, uma provisão, uma resposta. E às vezes as pessoas ficam como cachorrinhos rodando em torno da mesa e se satisfazendo apenas com isso. Há uma mesa, há um banquete, e você está convidado para se assentar nessa mesa e não viver como um cachorrinho ao redor dela, esperando cair alguma migalha para abençoar a sua vida, quando ele é a fonte dos milagres, e ele pede que você se assente com ele nessa mesa como filho. Faça isso. E isso é muito simples. Você não tem que pagar nada. Apenas entregue os teus caminhos ao Senhor. Teu nome será escrito no livro da vida, e uma mesa posta, e uma cadeira será aberta, puxada da mesa para você se assentar como filho, como filha de Deus. Pense nisso. E receba esta palavra. E receba o milagre de Deus. Um abraço a todos. Fica na paz e até amanhã.